Versículo 1 diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, na minha incapacidade como homem, ó Deus, que o Senhor possa usar os meus sentidos, a minha fala e tudo que tenho e possuo como um instrumento, como um vaso nas tuas mãos, para atingir, ó Deus, a necessidade ao qual o Senhor sabe que a tua igreja tem. Fala nos corações, traz revelação e entendimento na tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu amado, eu quero falar um pouco hoje sobre sacerdócio. Amém? Isto porque todos nós estamos inseridos debaixo de uma revelação dada por Deus, que se encontra em Apocalipse. Existem outras referências, mas aqui eu quero citar a vocês. Ela está firmada no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Você não precisa abrir não, só acompanhe comigo a leitura, mas eu peço a gentileza, principalmente, todos os irmãos que fazem parte da introdução, todos os irmãos que fazem parte da intercessão, aqueles que fazem parte da adoração aqui, eu gostaria muito que você se atesse naquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Vou pedir uma gentileza, viu, Ednelson? Por favor, está gravando. Existem pessoas lá em cima, e eu gostaria que você depois desse, acho que é quem está lá, Toninha? É Cleide, amém? Grave para ela, para aqueles que estão lá, que eles possam ouvir também, amém? E vou pedir uma gentileza para você, desliguem seus celulares, acho que deixaram aqui, não, normalmente põe, não precisa pôr não, tudo bem, mas desligue o seu celular, amém? Essa hora de falar com Deus. Ah, mas a minha mãe... Você está na presença do Rei, do Deus Todo-Poderoso. Espera só mais uma horinha e já você liga ele de novo e fala com a mamãe, fala com o papai, fala com o filhinho, com a filhinha, enfim. Tá bom? Vou pedir respeitosamente que você faça isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre sacerdócio. Algo que dentro do coração de Deus borbulha para que estas coisas possam ser vistas, não por Deus especificamente, amém, por Deus também, porque Ele já nos deu uma condição de sacerdócio, amém, Ele já nos olha dessa maneira, como sacerdotes para Ele, mas Ele quer que nós possamos exercer a função de sacerdócio, algo que tem se encontrado com muita dificuldade nos dias de hoje, nos lares, porque subentende-se com essa questão sacerdotal, ela deve ser exercida apenas por aqueles que sobem, por aqueles que ministrem a palavra, por aqueles que tangem aqui, por aqueles que de alguma maneira exercem alguma função de liderança dentro da igreja. Quando a palavra em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 4, uma saudação dada, eu vou recitá-la aqui para que você possa entender. João, ele está decorrendo uma dedicação a 7 igrejas, às quais ele vai desferir as cartas. Ele fala assim: as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, e nós cantamos aqui, daquele que é e daquele que há de vir, e dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai.
A Ele glória, poder para todo sempre. Amém. Ou seja, você está incluído aqui, eu estou incluído aqui, todo aquele que é nascido de novo está incluído dentro dessa função de ser representados como reino de Deus nessa terra. Amém? E ser representados como sacerdotes. E a função do sacerdote era estar diante de Deus. Eu vou entrar um pouco nisso mais à frente na palavra, mas para que você possa entender, a função do sacerdote era fazer e apresentar os sacrifícios para a expiação do pecado do povo. Amém? A função que Deus quer que eu e você decorra em nossa vida é que você e eu possamos ser vistos como esse sacerdote lá no seu trabalho, intercedendo para que o império do mal não se propague ainda mais dentro da sua empresa, dentro da sua família, no local onde você vive. E se você não tem exercido essa função, por isso que talvez você tenha colhido frutos desse império do mal que tem te atingido, e talvez você, ao invés de ser ativo, você tem se tornado passivo nesse mundo, aonde Deus espera que eu e você possamos exercer uma função de caminhar, de avançar dentro do Evangelho, e não de retroceder. Quando há falta de entendimento, nós acabamos nos retraindo quanto às ações de Deus. Quanto à falta de revelação, nós acabamos nos confortando com aquilo que temos e não alçamos voos maiores, não atingimos coisas melhores para Deus. Eu quero convidá-lo nessa noite para que a gente possa entender um pouco sobre sacerdócio. Porque nós não temos entendido, por assim dizer, ou nós não temos a ideia daquilo que torna a nossa presença relevante diante de Deus. O que torna a sua presença relevante diante de Deus? Eu digo isso porque nessa história especificamente, os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, homens separados por Deus, homens dedicados para Deus pelos seus pais, para promover o culto a Deus, consagrados dois para promover a liturgia a Deus, para promover a adoração do sacerdócio a Deus. Pegaram os objetos, os seus incensários, que eram também dedicados a Deus, pegaram ali os seus incensos, que também eram dedicados a Deus, e pegaram fogo, que eles acharam que era simplesmente um fogo. E aí eles colocam aquele fogo para trazê-lo diante do Senhor, do altar do Senhor. Mas o momento que eles fazem isso é um momento posterior ao algo de Deus e da parte de Deus que tinha acabado de acontecer. O povo estava todo reunido, o povo estava rejubilando ainda, a bênção de Deus tinha sido dada, a glória de Deus tinha sido manifesta, e o fogo de Deus havia acabado de cair naquele lugar, validando, por assim dizer, tudo que até então havia sido feito. Eles pegam o incensário, colocam os seus incensos, colocam fogo e trazem diante do altar do Senhor. E o que acontece é que o fogo de Deus vem e fulmina os dois. Na frente de Arão, na frente de Moisés. Desgraça familiar. O momento que era um momento de adoração, que era um momento de júbilo, foi tomado agora por um momento de temor. Deus fulmina os dois. E ao mesmo tempo Deus desfere no coração de Moisés. Ele vira para o seu irmão e diz assim: o Senhor manda te dizer que ele será santificado diante daqueles que se chegarem diante dele. Isso é muito sério. O que isso, de alguma maneira, traz para nós, amados, como revelação da parte de Deus?
E o que nós precisamos hoje, nós sabermos, dentro dessa condição que Deus deu a mim e deu a você, a começar lá da tua casa, a saber o quanto que você tem exercido o sacerdócio dele. O que nós estamos vivendo hoje em um momento que parece que, quando nós olhamos aí, e eu me atenho a essas coisas, o que de fato torna a nossa presença diante do Senhor relevante? O que de fato torna a sua presença diante do Senhor presença? Porque a minha presença só é presença na presença dEle. E se não for na presença dEle, não é nada. Mas o que faz da sua presença relevante, percebida diante de Deus? O que faz a nossa espiritualidade ser aceitável diante de Deus? Quando nós olhamos um desfecho desse, pare para pensar, querido. O que então faz a minha espiritualidade? Você veio aqui com uma expectativa hoje, você veio aqui com algo dentro do seu coração, eu não sei o que é, mas o Espírito Santo sabe. Você veio como sacerdote, só que há duas figuras aqui, dois desfechos, uma visitação divina e uma visitação que traz desgraça. E eu quero que você saia daqui hoje entendendo qual é o teu posicionamento, de que maneira você entrou aqui hoje. Para que de fato você possa compreender o que é que torna relevante a sua presença na presença de Deus. Parece que os anos vão se passando e a gente vai esquecendo daquilo que é válido diante de Deus e daquilo que não é válido diante de Deus. Porque as coisas estão acontecendo e nós vemos às vezes membros das nossas igrejas se embrenhando em revelações, se embrenhando em profetadas, se embrenhando em movimentos e sendo envolvidos. Eu não vim aqui para falar disso não, mas eu estou te dando um exemplo. E aí, quando nós vemos um desfecho desse, o que Deus quer na minha vida e na tua vida é que a gente comece a argumentar conosco mesmo. Será que qualquer coisa que eu fizer em nome de Deus e para Deus, Deus vai aceitar? Será que se eu me propuser em fazer algo para Deus, me propuser em adorar a Deus de alguma maneira, da maneira que eu acho que é ideal, Deus tem que aceitar? Será que a maneira como eu e você temos nos colocado na presença dEle, tem atraído a presença dEle para que Ele venha desferir fogo santo, no sentido de trazer graça, no sentido de manifestar a sua glória, no sentido da bênção ter sido liberada, e no sentido dEle estar vindo, derramando fogo do altar dEle, como sinal da aprovação da tua presença na presença dEle? Ou será que você tem adorado a Deus há tanto tempo, de diversos meios, a qualquer custo, e não tem visto a glória? E não tem visto a manifestação? E não tem tomado e tocado na bênção que o Senhor tem? E Ele deu. Porque, meu amado, a palavra de Deus diz que não é assim. Não é de qualquer jeito. Não é a qualquer custo, não é qualquer coisa e a qualquer hora, não é assim. A palavra descreve que esses homens aqui não trouxeram alguma coisa que era, entenda comigo isso é profundo, porque o ato deles não foi um ato que trouxesse uma estranheza na sua essência. O pegaram o incensário, o colocaram o incenso,
e trazer um elemento que todo o povo sabia que eram elementos consagrados para Deus, e trazer isso na presença dele era algo comum. E eles assim o fizeram. Mas o ato de se colocar o fogo, de se pegar qualquer fogo, o ato de se pegar um incensário, o ato de se pegar um incenso, não foi direção de Deus, foi direção humana. E aí o fogo vem da parte de Deus e consome os dois. Parece que quando nós olhamos o Velho Testamento, a maneira como Deus julga então, até então, a história da humanidade, a história do povo, a história daqueles que achegam diante dele, de qualquer maneira, é o juízo, o fogo, que vem, que mata, que consome os dois, e que consome a qualquer um que se achegar. Basta nós olharmos a história, daquele que chegou e tocou na arca, enfim, daquele que entrou em pecado, daquele que escondeu o que não era para ser escondido, é morte certa. Só que, amado, a visita de Deus sobre a raça humana sem juízo só é possível a partir da graça, a partir da vinda do Cordeiro. Quando Jesus vem, a graça de Deus se manifesta na pessoa do Filho, e a partir daí, Deus então não mata mais as pessoas que se achegam diante dele. Talvez é por isso que está todo mundo vivinho aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque de outra forma, esse lugar era para estar vazio, sem medo de errar. Por isso o apóstolo João, ele fala que a única chance que temos de estar na presença dele, sem o juízo ser manifesto, é porque está descortinado desde toda a eternidade o sangue de Jesus, porque não há outra forma de eu e você estar na presença dele sem a provisão do sangue. E é por causa do sangue que ele fala: filhinho, eu vos escrevo para não pequeis, para que não pequeis. Todavia, se vós pecardes, sabei que tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o Senhor. E Ele é a propiciação de todos os nossos pecados. E não dos nossos, somente dos nossos próprios, mas de toda a humanidade. Amém? Sangue. Essa história, na realidade, ela começa no capítulo 9. Onde Deus dá uma ordenança para Moisés, para que ele instrua Arão fazer sacrifícios e apresentar sacrifícios por ele e sacrifícios também pelo povo. Pois se você tiver tempo em casa, faça, que é uma história muito linda. E Arão obedece. Então Arão separa o primeiro sacrifício, e são pedidos 3 sacrifícios para ele, e são pedidos mais 3 sacrifícios para o povo. Ele, como sacerdote, teria que fazer. E o primeiro sacrifício que ele tinha que apresentar, o primeiro era por ele. Ele vai se achegar diante de Deus. O sacerdote está chegando diante de Deus. E aí Deus desfere para Moisés: ei Moisés, diga a ele. Ele vai apresentar 3 sacrifícios. E o primeiro é o da expiação pelo pecado dele. Já vem, não vem de qualquer jeito, vem com consciência de réu, com consciência de pecador, com consciência de alguém que sabe que não pode nada sem ele, que não pode conquistar nada sem ele. Então ele vai apresentar o sacrifício, a expiação pelo seu pecado. E depois que eu aceitar, ele vai fazer então uma oferta, um sacrifício de holocausto, onde ele vai colocar um animal. O holocausto é queimar por inteiro, amém? E ele vai ser queimado como oferta a mim. E depois ele vai apresentar um outro sacrifício, que era o sacrifício das ofertas pacíficas diante de Deus. Tudo isso relacionado
pelo pecado dele. Eu não precisaria explicar muito, ou trazer uma exemplificação de como Deus requer que eu e você cheguemos a Ele como sacerdotes. Daí, já daria para a gente ter uma noção de como a gente tem que ser chegado diante dele. Mas vamos lá. Ele pede o segundo consentimento da parte deles, que eles assim o fizessem. Ele manda matar animais diante de Deus pelo pecado do povo, e ele assim o faz. Ele oferece os holocaustos diante de Deus como aroma e sacrifício pelo povo. E em terceiro, amados, ele traz as ofertas pacíficas, que elas traziam na sua simbologia um apaziguamento da relação entre Deus e o seu povo, depois das duas primeiras ofertas. Ou seja, uma oferta da celebração da reconciliação de Deus para com o seu povo. E assim ele procede, apresenta os 3 sacrifícios dele. Depois, representando o povo, oferece conforme Deus havia dito. Quem falou que era para fazer dessa maneira, amado? Deus. Não foi ele que inventou. Não foi ele que achou e disse, pensou consigo mesmo e disse assim: farei dessa forma porque acho que Deus vai aceitar. Não. A orientação veio de Deus para ele. Ele faz. E depois que ele faz isso, a Bíblia descreve que ele oferece essas ofertas por ele, pelo povo. Ele e Moisés então entra na tenda. Logo em seguida eles saem da tenda. O primeiro ato que eles fazem é erguer a mão, os dois erguem as suas mãos e abençoam o povo. Abençoam o povo. A sequência dos fatos diz que após eles terem abençoado o povo, a glória do Senhor foi manifesta. E aí o fogo de Deus vem e atinge o altar, trazendo um grande júbilo, trazendo temor, trazendo alegria aos corações, validando, porque Deus queria se revelar diante do seu povo, como nessa noite Deus quer se revelar a você, meu irmão, como nessa noite Deus quer restaurar o altar na minha e na tua vida, para que Ele possa trazer revelação, para que uma bênção possa te atingir, para que a glória possa se manifestar. Talvez você há anos tem servido ao Senhor e nunca mais sentiu aquela presença, se não por saudosismo, se não por lembrança, se não por experiência de um ou do outro, que conta o testemunho a você, por tabela. Deus não quer mais isso. Deus quer se alegar com o teu sacrifício. Deus quer se manifestar a você. A revelação que Ele traz no capítulo 9 é que Ele pede essas coisas, porque é desejo de Deus se revelar ao seu povo. É desejo de Deus manifestar a glória dEle para você. É desejo de Deus manifestar a graça dEle para você. É desejo de Deus que a bênção dEle te atinja. É desejo de Deus que o fogo do Senhor venha no teu altar. Só assim, amado, há um rito da graça que Deus requer para que isso seja feito, para que isso aconteça na minha vida e na tua vida. O curioso disso tudo, amado, é que esses moços pensavam, depois de ter feito tudo aquilo, depois de Deus ter confirmado, validado tudo aquilo, eles colocam nos seus corações que era hora de se dar e de se oferecer algo mais à liturgia divina. Olha, agora é a hora do mecanismo humano, é a hora da gente promover um ritual que possa enfeitar um pouco mais este agir de Deus. Hora da religião. E eles levam o incensário. E aí o fogo vem e os fulmina. Eu anotei que
curioso, né? São apresentadas duas coisas aqui, ou dois casos. Um caso de aceitação divina e um caso de rejeição divina. No mesmo evento, um evento ligado ao outro. Imagina o povo, acabou de ver a glória manifesta de Deus. Passados minutos, vem uma rejeição divina para um ato. E aí é que nós precisamos aprender algumas coisas da parte de Deus, do que é válido e do que não é válido na presença dEle. Em primeiro lugar, o que eu e você precisa sair daqui concisos hoje, é que o fogo de Deus, ele vem de Deus para o homem. O fogo de Deus, o fogo dentro da igreja, o fogo dentro de uma reunião de irmãos, o fogo que possa manifestar numa vigília, ele vem de Deus para o homem. A primeira lição que a gente aprende, para que a gente entenda o que é aceitação, que é estar na presença dEle. E isso só é possível quando nos apresentamos a Ele, sabendo da nossa total inadequação quanto ao santo, total incapacidade de produzirmos fogo, total incapacidade de abençoarmos, total incapacidade de representarmos qualquer coisa que diz referência a Deus. E aí, quando nós já chegamos assim, nós sabemos que só podemos estar nele quando nós temos essa consciência. E segundo, nos apresentamos, sabemos que só temos acesso através do sangue, do sacrifício. E aí, quando eu e você, se eu chegar com consciência diante dele, é passivo de vir fogo. Amém? Segundo, o fogo estranho, ele faz um caminho diferente. É uma tentativa humana de levar fogo para Deus. É uma tentativa humana, um mecanismo, uma criação humana. A grande questão, amados, é sobre se aquilo que está no nosso meio, e isso é grande dificuldade de nós entendermos hoje dentro das igrejas, aquilo que é manifestado no nosso meio é fogo de Deus ou é fogo de Nadab e Abiú? Que a diferença é que Deus nos julga hoje, nesse tempo da graça, com juízo. Porque o fato é que o homem também sabe produzir fogo. Fica provado aqui na palavra. O poder do Espírito Santo agora, amado, do que nós temos visto por aí, podido perceber por aí, eu me recordo que quando me converti, eu presenciei, e o pastor Davi, olha que bênção, chamou o pastor Davi, recebe um som, amado. Amém? O poder do Espírito Santo, nós víamos o fogo de Deus descer, e eu, no princípio da minha conversão, vi pessoas de caráter tortuosíssimos, ladrões, viciados em drogas, traidores, adúlteros, serem visitados por um fogo. E aí, quando eu vejo que lá na Lapa, o fogo era visitado dessa maneira, que incendiava os corações a tal ponto de consumir a oferta, e a glória se manifesta, porque eu vi essas pessoas sendo transformadas e nunca mais serem as mesmas. Estão firmes no Evangelho até hoje, sim ou não? Daí, amado, é a constatação da validação do sacrifício do sacerdote lá do altar, que primeiro se apresentava a Deus, entendendo a sua total inadequação, impossibilidade ou capacitação para fazer algo em prol de Deus. E quando ele entendeu isso, e quando ele faz isso, e quando ele oferece a Deus
todo rito da graça que precisa do sangue, o fogo de Deus é derramado, como eu vi isso nas vidas. Mas os dias de hoje que nós temos visto, amado, são situações de Nadab e Abiú. Nesse meio tempo e nesses anos que decorreram também, Satanás se aproveitou por vezes de ver pessoas, e eu as constatei, de pessoas que eram tocadas com as mãos nas suas frontes, e elas caírem ao chão e levantarem, e não haver mudança nenhuma, foi só um tombo, que não houve mudança. Os ritos que foram aparecendo ao longo do tempo, e eu cheguei a me envolver neles, e Deus é tão misericordioso que Ele vai, à medida que vamos nos entregando, à medida que vamos chegando mais perto dEle, Ele vai nos ensinando. E aí eu já não sei se aquilo que nós cantamos aqui, se o oceano é a graça, estamos afogando, eu já não sei se está certo. Que se eu pensar no sentido que estamos nos complicando na graça, aí é correto. Se o oceano é a graça, então nós estamos afogando, porque esse termo afogando, eu não sei se quem fez a letra pensou, é morte. De outra forma, o Espírito não pairava sobre a face das águas, de outra forma, o Espírito estava mergulhado nas águas, de outra forma, Jesus, quando andou pelas águas, ele ia surgir debaixo das águas, né? Fico pensando nessas frases, nesses cânticos. Talvez o termo mais certo ali seria não afogando, mas navegando na graça. Que afogamento é morte. E Deus veio para dar vida e vida em abundância. Talvez o termo que até caberia, eu tentando mudar a letra da Lagoinha, olha lá. Eita, pastor, o que você quer? Eu não quero nada não, irmão. Eu quero levar você a pensar só um pouquinho em nome de Jesus. Porque se a graça do Senhor é o oceano, então eu quero estar no ventre da baleia que chama Espírito Santo. Porque o oceano sempre foi oceano. E para alguém viver dentro dele, só no ventre de uma baleia. Aí caberia. Porque o que nós temos visto hoje, irmão, é fogo de Nadab, que não traz transformação. Ritos criados à semelhança desses, que produzem fogo, que de alguma maneira te induzem a ter todo o trejeito de fogo, todo travestido com a roupagem de sagrado, de fogo sagrado, mas que não gera mudança, que não manifesta mais a glória. E se não manifesta a glória, e se não manifesta a bênção, e se não manifesta o fogo que consome as minhas carências interiores, que vem consumir aquilo que eu não consigo ser liberto dela, mas que eu ofereço diante do altar do Senhor, e digo para Ele: Senhor, compaixão de mim, porque eu não posso nada sem Ti. Só tem um meio de vir fogo, irmão, é dele para nós, nunca de nós para Ele. Você pode até tentar, a sorte sua é que Ele não te fulmina mais na graça, por causa do sangue. Porque se há um rito que Deus não suporta, é o rito de Nadab e Abiú. Isso é sério. Existe uma questão, eu preciso ainda dar os recados. Presta atenção para mim fazer o fechamento sobre isso. Uma das coisas que eu quero que você saia daqui hoje entendendo, meu amado, que além de você ser sacerdote, além de Deus requerer da sua vida a ação de um sacerdote, a maneira como Deus aceita, a maneira como a sua presença se faz de fato e de verdade relevante ao Senhor, a maneira como Deus olha para a questão de adoração,
Porque nesse fogo estranho, nesse fogo de Nadab e Abiú, é que a gente não entende algumas maneiras e algumas formas, e nós conhecemos pessoas assim, que talvez isso vai pegar comigo, que prego aqui, e que Deus falou, e que já me pegou, e que já deu em mim, e que já pedi perdão para o Senhor, mas de alguma maneira pode ser atingido por você. Você tentou em algum momento criar fogo dentro da tua casa, você tentou passar para o teu marido, para a tua mãe, para o teu filho, que você é santa demais, e que você ora, e que você lê a Bíblia, esquecendo de que os ritos da graça, para que o fogo seja visitado preponderantemente, essencialmente, passa pelo sangue. Primeiro sacrifício, se achegar diante dele com total consciência de incapacidade para conseguir alguma coisa da parte dele. E talvez, e a gente percebe isso com muita frequência hoje no meio evangélico, pastores que estão dentro de gabinete, batendo papo um com o outro, o louvor começa, fala-se de tudo, fala-se de negócio, fala-se de diversos assuntos, de diversas formas, de pagamentos, de conquista disso, e alguém chega e bate lá na porta do cidadão, e diz assim: é a tua hora. E aí ele entra lá, todo pomposo: ô glória, tem santo aqui, diga amém. E todo mundo: fogo de Nadab e Abiú. Olha o homem produzindo fogo. Quem disse que o homem não produz? Produz. Outrora você veio aqui em cima, como eu já vim aqui em cima, vazio, carente, cheio de complicações, e forçosamente querendo que a igreja corresponda. Fogo de Nadab e Abiú. Pode cantar o que você quiser, pode pregar o que você quiser, pode falar o que você quiser, mas não vem fogo mesmo. Porque o que nós precisamos compreender, amado, é que antes do Pentecoste vem a cruz. Esse é o retrato do Pentecoste, do Novo Testamento. Eu quero manifestar fogo e glória e decantar a minha bênção sobre o meu povo. Mas para isso, venha justificar o teu pecado, sacerdote, diante de mim. Depois você venha justificar o deles. Há um meio, e o meio passa pelo sangue. Se assim não for, fogo de Nadab e Abiú. Os ritos vão ser muito parecidos. O povo nem vai estranhar, como não estranhou. Incensário, fogo, aroma, incenso. Olha o incenso lá, é o incenso que queima para Deus. Sem os ritos da graça, não desce fogo da parte de Deus. Você pode até tentar produzir, viu? Não vai ter jeito, irmão. Deus quer mudar isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Deus está aqui hoje para alcançar, para que você que veio aqui, talvez desejoso de que Deus visite a tua vida, você não aguenta mais. Deus não quer simplesmente que essa graça te atinja, mas Ele quer que ela reverbere sobre a tua vida, na vida de outros, como sacerdote. Não é só para você, é para aqueles que estiverem ao teu redor. E mais ainda, eu vou dar a graça de você ver a minha glória. E Pentecoste, uma das primícias que eu percebo no Pentecoste, fala sobre obediência. Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele deu uma recomendação antes para os seus discípulos, e Ele disse: esperai aqui em Jerusalém. Sim ou não? Todos juntos, hein? Todos vocês juntos, esperai, até que do alto
sejais revestidos de poder. E para nós termos a visitação por parte de Deus, Deus ele tem dado conselhos, Ele tem dado orientações. E aí, o que aconteceu no Pentecoste foi que eles deram ouvido à voz do Senhor. E deram ouvido dizendo, Ele disse que é para a gente esperar juntos aqui em Jerusalém. Não é para a gente ir para lugar nenhum, então não vamos a lugar nenhum. Ele desferiu uma palavra. E Ele é fiel àquele que prometeu. E eles esperaram. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos quando de repente veio um vento veemente, impetuoso, e tomou aquele lugar onde estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo. O que é que Deus tem falado na tua vida que Ele quer manifestar a glória? O que é que Ele tem falado ao teu coração, o que Ele tem pedido para que você dê ouvido? Porque uma coisa é que qualquer um que se achegar na presença de Deus vai ser atingido pela graça dele. Amém? Só aqueles que quiserem ter um encontro com eles vão ser mudados pela glória dele. Tem a história dos leprosos que chegaram e foram atingidos pela graça dele, sim ou não? E só um voltou para agradecer. Mas também tiveram aqueles que tiveram um encontro. Maria Madalena, prostituta, olhou no olho de Jesus e desejou ser tocado, e desejou ser visitado pela graça, pela unção, pelo fogo. Que Deus está aqui hoje querendo derramar fogo para tirar essa mágoa que está no teu coração hoje, e que você talvez tenha tentado cultuar e não consegue mais ver fogo de Deus, não consegue mais ver graça divina. Você até decanta da graça, mas não consegue viver a bênção, não consegue mais compartilhar a experiência de glória de Deus na tua vida. Deus quer trazer cura na tua vida hoje. Isso passa pelo altar, isso passa pelo sangue. Deixa eu te falar uma coisinha. Eu defendo porque eu estou aqui, então eu estou aqui, eu tenho que defender mesmo. Eu defendo a igreja, essa igreja onde eu estou. Não sou melhor que ninguém, mas para mim é a melhor igreja porque Deus me colocou nela. Eu tenho que ver isso, porque Deus tem o melhor para mim. Mas essa igreja eu imputo que eu não troco por nada. Por Deus, pelo homem de Deus ao qual Ele me pôs a servir, e porque essa igreja prega o evangelho da salvação. Até a minha conversão, eu me recordo que pregava sobre os céus, sobre a eternidade. E aí, a gente saía daí do culto voando, cheio de problema, com dívida, mas alegre, com a mensagem da cruz, com a mensagem da eternidade, jubiloso, cantando hinos de adoração ao Senhor, hinos de eternidade, e jubiloso, cheio de problema, tinha onde cair morto, andando de busão, né pastor? Tomando 2, 3 busão, e feliz, cantando dentro de ônibus, dentro de trem. E aí, estamos nós aqui hoje, com um carrinho, 2, 3, sem mais aquela alegria. A mensagem da cruz não se prega mais. Eternidade, então, não se vê mais. Céu virou prosperidade. Inferno, pobreza. Vamos falar do céu. Você é próspero, irmão? Ó, glória! Virou sinal de prosperidade, de céu, sinônimo. Vamos pregar sobre o céu? Falar sobre prosperidade. Inferno, pobreza. Que isso, irmão?
quero te dar 2 minutinhos, porque você tem um compromisso não comigo, mas é com essa palavra. Um compromisso com essa palavra. Você quer a visitação de Deus na tua vida? Eu não sei quanto tempo, esses moços estavam há muitos anos lá, servindo no altar. Devaneio, foram querer fazer uma bobagem, foram fulminados. Não teve direção de Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus está dando uma direção. Que se você que está aqui nessa noite obedecer o rito da graça, e o rito da graça em primeiro lugar passa pelo confronto do pecado. Confissão. Talvez o que está preso dentro de você, que está estancado dentro de você, é algo que você não consegue reconhecer. O teu pecado, Senhor, não importa o tamanho, não tem pecadinho e pecadão para Deus. Ei, querido, não tem. Pecado é pecado. Você fale baixinho aí no teu coração, não se ajoelha mais diante do Senhor. Há quem pregue que ceia não é mais importante. Eu sou ainda moço, mas se você quiser me chamar de atrasado, pode chamar. Dê o adjetivo que você quiser, estou pouco me importando. Eu quero ser fiel a Ele. Se a Bíblia declara que haverá um tempo que nós estaremos lá, e no Novo Testamento ele diz isso, que é o nome de Jesus, todo joelho, no céu, Davi, Abraão, Ezequiel, Elias, Eliseu, fala um grande aí, um bam. Pois bem, vai dobrar o joelhinho com o nome dele, dobra aí. Na terra, reis, generais, debaixo dela, principados e potestades, seja esses espíritos enganadores, demoníacos, satânicos, potestades, dobra o joelho aí agora. A gente já tem provado disso ao nome dele, né? Manifesta um demônio. Onde foi recentemente que eu precisei fazer isso, Jesus? Aqui. De joelho. Põe a mão para trás. Em nome de Jesus. E põe. E põe. Você pode fazer isso nessa noite. Talvez você tenha forçado uma situação dentro da tua casa. Talvez você não tenha entendido o sentido do rito que traz o fogo de Deus, o que atrai a presença e a glória e a bênção de Deus. A sequência foi essa: a bênção veio, a glória manifesta e o fogo que caiu. Talvez você está atrás dessa bênção há tantos anos e procurado através de profeta, de pastores, de revelação, onde Deus está te falando hoje, te ensinando, não é esse o rito da graça. Introspecção. A bênção virá, mas primeiro confessa. A libertação virá, mas primeiro tem um encontro com Ele, com consciência de que você não pode, e sabe que o sangue de um justo foi derramado para pagar o teu pecado. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Vou te dar 2 minutos, eu vou me ajoelhar aqui. Se você puder, faça isso agora. Fale com Ele agora. Pai, se dirija a Ele e peça para que Ele possa já chegar diante de você. Fale com Ele o quanto que você tem tentado durante esses anos a mudar a situação da sua vida e não tem conseguido. Diga a Ele hoje e confesse o teu pecado. Põe para fora isso, ainda que baixinho aí. Fale com Ele. Mas peça isso com consciência, com profundidade. O Espírito Santo de Deus está aqui passeando nessa noite. E Ele ouve o teu clamor. Diga o quanto que Ele é santo, o quanto que Ele é santo, o quanto que Ele é poderoso. Exalte Ele, mas peça antes perdão aos seus pecados.
E convide-o para entrar na tua vida. E convide-o para entrar na tua casa. E convide-o para entrar na tua história, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para suplicar a Ti o perdão de quando, por vezes, tentamos produzir fogo no Teu altar. Por vezes, Senhor, talvez dentro dos nossos lares, talvez nos lugares, ó Deus, nós intentávamos, ó Deus, produzir fogo de Nadab e Abiú. Tem misericórdia de nós. Nós confessamos a nossa total incapacidade de resolver qualquer coisa que é concernente ao Teu reino, Pai. Principalmente aquilo que desfere, atrair a Tua bênção, atrair a Tua glória e atrair o Teu fogo. Por isso nos perdoa hoje, nos perdoa, Senhor, quantas implicações da nossa vida, quanta luta, quanto desgosto, quanto sofrimento, Senhor. Deus, nós somos atraídos pela Tua palavra nesta noite, para que confessemos, Senhor, o nosso pecado diante do Senhor, porque entendemos, Senhor, que a necessidade de sermos limpados, lavados e justificados pelo sangue de Jesus, que morreu pelo nosso pecado. E nós estamos aqui nessa noite, Deus, para confessar os nossos pecados, para que o Senhor perdoe as nossas avarezas, para que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos egoísmos, para que o Senhor perdoe a nossa imaturidade, para que o Senhor perdoe, Senhor, a nossa fragilidade, para que o Senhor nos perdoe quanto, Senhor, ao nosso materialismo, para que o Senhor nos perdoe quanto à nossa carnalidade, quanto à nossa materialidade. Nos perdoe disso, Pai. Perdoe do pecado da maledicência, Senhor. Perdoa, Senhor, por profanar, por usar de trejeitos, de tomar púlpitos, de tomar, ó Deus, instrumentos de adoração consagrados ao Senhor, quando o nosso coração estava todo maculado, quando o nosso coração estava todo, Senhor, impetrado de egoísmo, de avareza, Pai, de inveja. E nós tentamos produzir fogo para o Teu povo. Tende misericórdia de nós. Te agradecemos pela Tua graça, ó Deus, porque é só por causa da graça que nós não fomos consumidos. É só por causa do sangue de Jesus, Pai, que nós estamos aqui ainda. E eu Te louvo por isso. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero aproveitar e Te pedir, Senhor, para essas pessoas que estão aqui, Pai, nesse pedido de oração, eu quero aproveitar a Tua igreja aqui, Senhor, que se reconcilia consigo, ó Deus, que atrai a Tua presença nessa noite, Pai, a suplicar agora pela vida do povo, a suplicar que o Senhor perdoe o pecado de cada um deles, a pedir a Ti, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, e nós clamamos o poder do sangue de Jesus Cristo sobre as vidas aqui representadas também, necessidades, enfermidades, carências, meu Pai. Ó Deus, que o Teu povo necessita, Senhor, da Tua manifestação, da Tua visitação, da Tua glória, da Tua bênção ser manifesta aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada pessoa. Eles ergueram as suas mãos e liberaram a bênção, e nós liberamos como sacerdotes do Senhor a Tua bênção sobre essas pessoas aqui, Pai, para que a Tua visitação aconteça, e haja júbilo. Nós Te pedimos ainda, Pai, todos os aniversariantes desse mês de outubro, nós Te pedimos, Senhor, que a Tua bênção atinja cada um deles. Como sacerdotes, suplicamos a Ti a Tua misericórdia sobre essas vidas, clamamos o Teu fogo, pedimos a Tua bênção e a Tua glória para que revistam na Tua presença em nome de Jesus. Fortalece a Tua igreja, meu Pai, fortalece essas pessoas, estende os anos de vida, mas que sejam anos de vida, Senhor, ó Deus, na Tua graça, na revelação e no temor do Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.